Vamos então falar deste tema que temos andado a falar e que temos ouvido nestas leituras do Natal. O Verbo fez-se carne e habitou e habita entre nós. Acabámos o Natal, acabámos o tempo de Natal. Ontem lá em casa estivemos já a desfazer o presépio, a árvore de Natal e tudo isto. E é sempre um momento os meninos dizerem: oh, que pena, vamos arrumar outra vez tudo. Vamos arrumar não, arruma a mãe. Montam todos. Arrumar. E vamos recuperar o espaço vazio. Recuperamos o espaço que tínhamos feito, lembram-se? Tal espaço que fizemos para ele, agora volta a estar ali vazio. É preciso cuidado para não voltarmos a encher de tralha, não é? Afinal, sobraram. Podem tirar mais. Fica também o espaço entre as festas. Quando termina o Natal, claro que o mundo que não gosta de espaço vazio já está a preparar o São Valentim, que é a próxima. As lojas já estão a preparar, porque acaba uma, vamos pensar na próxima. Isto é sempre de festa em festa. Mas nós não vivemos de festa em festa. Nós vivemos agora, com grande alegria, o tempo comum, que é este espaço entre as festas. É o espaço e o tempo da monotonia dos dias, das rotinas, das nossas vidas, que agora regressam. E eu penso então no Menino Jesus, na Sagrada Família e naquele que terá sido o seu tempo comum. De facto, nós conhecemos tão pouco da vida de Jesus Menino, da vida da Sagrada Família. Quando nós nos casamos, fazemos aquela afirmação tão bonita: prometemos ser fiéis, respeitar-nos e amar-nos todos os dias da nossa vida. Eu achei graça ao post que a Sónia escreveu, quando ela dizia que os contos de fadas terminam onde deviam começar. E foram felizes, casaram e foram felizes para sempre. E agora, o que é isto? A partir de agora, casaram e agora começa tudo. Todos os dias da nossa vida. É o tempo comum que também a Sagrada Família viveu. Jesus, Maria e José. É engraçado pensarmos nisto. A paixão de Jesus durou 3 horas. A pregação de Jesus durou 3 anos. E a sua vida na Sagrada Família durou 30 anos. Portanto, alguma coisa de maravilhoso deve haver neste tempo comum da Sagrada Família. Se às vezes nós pomos a imaginar, e imaginamos muita coisa, e a piedade popular imagina muita coisa desse tempo comum. Há uma série de histórias que a Igreja rejeitou, de livros considerados, portanto, apócrifos e alguns deles inclusivamente heréticos, rejeitou sobre a vida do Menino Jesus, em pequenino, dos milagres que fazia, transformar os passarinhos de barro em dar-lhes vida e uma série de outras coisas que se foram inventando, porque nós achamos que Jesus Menino devia ter sido, e Nossa Senhora e São José devia ter sido assim uma coisa magnífica, assim fora do normal. Mas se no Evangelho nós não temos senão 3 ou 4 versículos sobre esta vida, é porque Deus quer que para nós, não sei como terá sido, não vou dizer se foi ou não foi, mas para nós o que Deus quer é que nós acreditemos que foi assim, tempo comum. Não houve nada de extraordinário até ao que nós ouvimos hoje, ao batismo de Jesus no Rio Jordão. De facto, se nós pensarmos de outra forma, as pessoas em Nazaré, quando Jesus lá voltou a pregar, sabem o que aconteceu, e rejeitaram-no, as pessoas em Nazaré teriam dito: realmente ele sempre foi estranho. Realmente ele já em pequenino fazia coisas, dá para ver que agora realmente não é uma surpresa que agora surge a pregar. Mas não foi isso que as pessoas disseram. Pelo contrário, as pessoas ficaram muito admiradas. De onde é que lhe vem isto? De onde é que lhe vem esta sabedoria? Não é ele o filho de Maria, o filho de José? De onde é que lhe vem isto? Portanto, não houve nada, ele nunca deu nas vistas, não houve nada que tenha chamado a atenção das pessoas naquela altura. O Papa diz na Amoris Laetitia, diz um trecho muito bonito sobre isso, que eu vou-vos ler, certamente o conhecem bem, mas eu vou ler, no número 182. Nenhuma família pode ser fecunda se se concebe como demasiado diferente ou separada. Para evitar este risco, lembremos da família de Jesus, cheia de graça e sabedoria, que não era vista como uma família estranha,
como um lar alheado e distante da gente. Por isso mesmo as pessoas sentiram dificuldade em reconhecer a sabedoria de Jesus e diziam: de onde é que isto lhe vem? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Não é ele o filho do carpinteiro? Isto confirma que era uma família simples, próxima de todos, integrada normalmente na sua povoação. E Jesus também não cresceu numa relação fechada e exclusiva com Maria e José, mas de bom grado movia-se na família alargada, onde encontrava os parentes e os amigos. Isto explica que, quando regressaram de Jerusalém, os seus pais admitissem a possibilidade de um menino de 12 anos vagar pela caravana um dia inteiro, ouvindo as histórias e partilhando as preocupações de todos. Pensando eles que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem, diz o Evangelho. Mas às vezes, acontece que algumas famílias cristãs, pela linguagem que usam, a maneira de dizer as coisas, o estilo do seu tratamento, a repetição constante de 2 ou 3 assuntos, são vistas como distantes, separadas da sociedade, e até os próprios parentes se sentem desprezados ou julgados por elas. Então, não nos convém imaginar a vida de Jesus desta forma, como uma família distante, separada das outras. E se de facto há um silêncio do Evangelho sobre ela, é porque não é para nós andarmos a esmiuçar o assunto. O que ressalta antes, como diz o Papa, é que eles se integravam plenamente na sociedade onde viviam. Simplicidade, humildade, confiança são palavras-chave para nós também como famílias de Caná. E que me parece-nos ser, de facto, a atitude mais característica de Maria e de José. E eles integravam-se plenamente na sociedade, como nós procuramos que os nossos filhos se integrem naquilo que escolhemos para eles crescerem, em todos os ambientes, na nossa paróquia, em casa, com os amigos, com o clube de basquete, com a escola, enfim, aquilo que nós escolhermos, cada um de nós faremos escolhas diferentes que nós escolhemos para integrar os filhos no mundo. Com esta liberdade que tinha Jesus. Claro que eu penso que hoje em dia a Segurança Social teria saltado em cima de Maria e José, não é? Só tinham um filho e não sabiam dele, ainda se fossem 7, mas aí já se entendia. Mas pronto. De qualquer maneira, Maria e José davam uma liberdade a Jesus de estar ali no meio que eles consideravam um meio seguro da sua confiança. Diz ainda ao Papa, não é bom que os pais serem omnipotentes para os seus filhos, de modo que estes só possam confiar neles. É bom que eles tenhamos um grupo, e daí que nós nos reunimos aqui com esta frequência e esta alegria também. É mais um grupo onde nos integramos e onde gostamos que os nossos filhos se integrem uns com os outros, para além de todos os outros em que nós confiamos que eles possam crescer. E o Papa fala então da importância das escolas católicas, da catequese paroquial, dos grupos de atividades, tempos livres, etc., onde confiamos entregar os nossos filhos. Sabemos, como diz um ditado africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E de facto, assim é. A importância de confiarmos naqueles à nossa volta com quem partilhamos esta tarefa de educação. Quando um dia alguém disse a Jesus: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura, Jesus respondeu: quem são minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que escutam a minha palavra e a põem em prática. Então, hoje, a primeira imagem que nós temos da Sagrada Família é precisamente a Igreja de Jesus. É na Igreja que Jesus vive pelos sacramentos, especialmente pela Eucaristia, que Jesus está realmente presente entre nós, como estava com Maria e José na sua casa. Esta Igreja onde nós nos movemos e crescemos. Desde o primeiro momento da sua eleição, que o Papa Francisco foi aquele que Deus escolheu nos nossos tempos para guiar a Igreja de Jesus, tem procurado que esta Igreja se torne mais parecida com a Sagrada Família. Nestes pontos de humildade, de simplicidade, de integração no seu tempo, no seu espaço, na sua cultura, na cultura atual. E tem procurado fazer isto um pouco em todo o mundo. Começou por dar esse sinal, como vocês se devem recordar, logo no dia em que surgiu, em que foi eleito, o Santo Padre, quando se aproximou da janela do Vaticano. E eu lembro-me de estar a assistir à eleição do Santo Padre e dizer: ele, falta-lhe alguma coisa, parece estar despido, falta-lhe qualquer coisa, e depois falta um manto vermelho.
toda a gente reparou que o Papa vinha diferente. Ele deu logo aquele primeiro sinal de humildade, de simplicidade, de despir a Igreja milenar, portanto, dos trajes reais com que tanta vez se tinha afastado da simplicidade de Jesus. No fundo, aquilo que São Francisco de Assis já tinha feito antes dele, na Idade Média, e que é preciso ciclicamente voltar a ser feito. E que coube agora a missão ao Papa Francisco. Hoje, infelizmente, nós estamos a assistir, e é por isso que eu chamo para aqui o assunto, a uma série de atitudes de cristãos que procuram desafiar esta simplicidade pedida pelo Papa e procuram regressar a um tempo de pompa, de vaidade e de realeza da Igreja, ao contrário daquilo que o Papa nos tem pedido. O Padre José Fernandes, a falar comigo muitas vezes, já aqui há uns anos, dizia-me assim: Teresa, querer voltar a usar o latim na missa é o mesmo que enfiar pasta de dentes no tubo. Consegue? E eu achei a imagem muito engraçada. E de facto, há pessoas hoje que não frequentam a sua paróquia porque a acham pouco reverente. E eu estou a citar. A acham pouco reverente. E então viajam para longe da sua paróquia, vão a paróquias mais longe, vão de carro, deslocam-se a outros lugares mais longe para ir a uma paróquia mais reverente, onde se reze em latim, onde se reze aquilo que chamam uma missa reverente. No tempo de Jesus, os fariseus não descansaram enquanto não lhe deram a morte. Nós sabemos isso. E o que é que eles diziam? Achavam Jesus herege porque desvalorizava rituais milenares da sua tradição. Jesus não dava valor a coisas que eles achavam que vinham desde sempre. E acharam outra coisa. Jesus preocupava-se com o conteúdo e não com a forma. E isto chocava-os muito. Não sei se isto vos soa familiar. Mas, de facto, nós vemos hoje muitos católicos, e alguns são mais farisaicos que os fariseus do tempo de Jesus. Não vão descansar enquanto não fizerem tudo para afastar o Papa Francisco. E olhem só para esta frase, e eu estou a citar. Eu, quando faço estas citações, estou a citá-las de blogs e sites, etc., que procuro e que sigo e que gosto também. Mas olhem só para esta frase e reparem no farisaísmo desta afirmação. Eu nem sequer vou falar do Papa para não pecar. O farisaísmo de uma afirmação destas. Que requintes. Então acham Francisco herege porque desvaloriza rituais milenares da nossa fé, tal como fizeram com Jesus. Aqui a mesma coisa. Na altura, nós ouvíamos os fariseus olhar para os discípulos de Jesus e dizer: como é possível? Eles comem sem lavar as mãos, não lavam as vasilhas de cobre, as vasilhas de não sei quantos, não fazem nada disso. Como é possível? Onde é que ele foi inventar estas novas modas? Hoje nós temos a mesma coisa. O que é receber a comunhão sem ser na boca e de joelhos? Que grave pecado! A forma, outra vez. Como é possível? Dizia-me outro dia ao Sr. Bispo em conversa, quando esteve a jantar à minha casa: Teresa, vamos lá falar. Com o que é que nós pecamos mais? Com as mãos ou com a língua? Portanto, enquanto nós estivermos centrados nestes aspectos, nestas formas e com a capacidade de julgar os outros e de julgar o Papa por causa das suas atitudes tão semelhantes à de Jesus, nós estaremos a afastar-nos da Sagrada Família, claramente. A Sagrada Família que se integrava com toda a simplicidade no seu tempo e se deixava conduzir. O Papa disse numa entrevista a Marco Podes, a um livro que se chama Ave Maria, que o Papa fez numa entrevista e que está transformado em livro. E eu comprei nos Correios. Quando estava lá a meter cartas, estava um livro ali, que há uns tempos, eu disse: que giro! Ave Maria do Papa Francisco. Uma entrevista que ele deu. É muito bonito. E ele disse assim: existe um pecado que agrada muito a Satanás. É o pecado da elite. A elite não sabe o que significa viver no povo. E não falo de uma classe social. Falo de uma atitude da alma. É possível pertencer-se a uma igreja de elite. E o diabo gosta muito de elites. Portanto, vamos imitar a Sagrada Família nesta
simplicidade de estar na nossa paróquia, com os usos e os costumes da nossa paróquia, sem levantarmos ondas, seguindo com naturalidade aquilo que o Papa nos vai propondo. Há outras áreas, naturalmente, da nossa vida que nos afastam da Sagrada Família. E agora penso, por exemplo, nas redes sociais. Eu não tenho Facebook, até por uma questão prática. Uma das palavras-chave que mais aparece na pesquisa de famílias Caná é Teresa Power Facebook. Portanto, se eu tivesse Facebook, se calhar tinha muita gente e muitos pedidos de amizade, eu não ia conseguir gerir nada disso, portanto, não tenho. Mas tenho acesso, por causa da página das famílias de Caná, consigo visualizar e espreitar algumas páginas do Facebook e às vezes faço por um exercício de estudo também, de olhar um bocadinho para isto. E reparo que algumas páginas de católicos são de uma atitude, de uma rispidez, de uma dureza. No fundo, aquilo que dizia o Papa naquela partilha. 2 ou 3 assuntos continuamente à baila. São assuntos importantes que nós hoje temos de discutir na nossa cidade, mas são 2 ou 3 assuntos sempre à baila e sempre numa atitude de superioridade e desprezo pelos outros. E aqui também a nossa chave de cristãos, de católicos e nós de famílias Caná tem de ser a alegria. Acima de tudo, nós damos testemunho pela alegria, pela simplicidade. Debatemos os assuntos, tratamos deles, mas que a maioria das nossas partilhas, e é aquilo que nós procuramos também fazer no site, de vez em quando é preciso trazer alguns assuntos, mas depois que a maioria da nossa partilha seja de alegria, de simplicidade, de partilha fraterna. Ouvimos hoje as leituras, certamente que ouvimos hoje as leituras. Eis o meu servo, em quem eu confio, não gritará, não levantará a voz nas praças, não quebrará a cana fendida, não apagará a torcida que ainda fumega. Mantermos esta simplicidade nas nossas partilhas. A mesma coisa em relação ao casamento. Também vemos muitas vezes uma atitude de tentar converter o outro pela força, de tentar, se calhar, usar até que eu vejo às vezes e que me apercebo, de brusquidão, de rispidez em relação ao outro, de sarcasmo, de ironia, tão distantes e tão diferentes daquilo que se é esperado, de facto, de alguém que procura viver com uma Sagrada Família. E São Pedro diz uma frase, uma passagem que eu acho extremamente importante, que hoje não, são passagens que hoje não são valorizadas, porque uma vez que falam aqui da atitude do homem, das mulheres em relação aos homens são consideradas como sexistas, etc. Mas nós podemos lê-la também ao contrário, porque é válida das duas maneiras. E diz assim: vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que, mesmo se alguns não creem na palavra, venham a ser conquistados, sem palavras, pelo procedimento das suas mulheres, ao observarem a vossa conduta casta e cheia de respeito. Portanto, é exatamente pela atitude oposta das mulheres ou vice-versa, pela atitude oposta de simplicidade, de respeito, de amor para com o outro. Eu sei que é muito fácil eu falar, porque realmente tenho uma situação conjugal que eu acho maravilhosa. Mas eu penso, e daí que muitas vezes, pois é fácil falar, se tivesse um marido que fosse infiel, que fosse, que bebesse, que se embebedasse, que tivesse problemas disto ou daquilo, não seria tão fácil. Pois não, eu sei que não. O que não impede que eu possa pregar e a dizer que é essa a verdade, porque é a palavra que vem na Bíblia. É isso que nos é pedido. Não é pela atitude de rispidez, de superioridade, de nos afastarmos que vamos conseguir conquistar e converter aquele que vive connosco. É exatamente pelo contrário. É aquele ditado: mais depressa se apanha uma mosca com uma gotinha de mel do que com um frasco de vinagre. E é mesmo assim, não é? Portanto, com a atitude de alegria, acima de tudo. Sermos famílias alegres, respeitosas uns dos outros, simples, generosas, tudo aquilo que a nossa Carta Fundacional aponta para famílias Caná e que está a precisar de ser reforçado nos nossos tempos. No dia, e isto é uma análise que podemos fazer todos, cada um de nós, a si próprio, no dia em que eu sentir cá dentro que me superior a alguém, já estou a barrar o meu próprio acesso à santidade. Porque ninguém
pode ser santo sentindo-se superior, seja a quem for. E daí a atitude de Nossa Senhora, quando o anjo falou com ela. Ela podia ter dito, finalmente estava à espera da tua visita, então eu estou aqui, tão pura, tão casta, tão bela, há tanto tempo da minha vida, estava a ver que nunca mais chegavas. Nossa Senhora ficou perturbada. Ficou o quê? Eu? Mas quem sou eu? Ela nunca se sentiu superior a ninguém. Nunca sentiu em si nenhum resquício de superioridade ou vaidade. Pelo contrário. E por isso é que nós temos de ter este trabalho contínuo para nos tornarmos, como hoje ouvimos nas leituras, baixar a nossa cabeça, nos tornarmos mais humildes, como Jesus ajoelhado no Jordão, nos tornarmos mais junto do povo, daqueles que estão à nossa volta. Claro que o facto de Jesus estar plenamente integrado na caravana que foi a Jerusalém não significa que não estivesse ainda muito mais integrado na sua Sagrada Família. E aí, na família de Maria e José, que Jesus vai crescer e se vai fortificar. E esse é o nosso cuidado como famílias de Caná. A nossa primeira tarefa é cuidar desta santidade dos nossos filhos, da nossa própria família. Hoje vemos à nossa volta muita gente que delega completamente a educação dos filhos a tudo. Estão entregues às escolas e aos explicadores, estão entregues à catequese, estão entregues aos escuteiros ou outros ATLs e pronto. O pai e a mãe podem relaxar porque os outros tomam conta de tudo, da sua educação. Todas as áreas estão cobertas. Ora, a nossa vocação de leigo, de facto, significa que estamos integrados no mundo. É isso que é a vocação laical, que se distingue da vocação de consagração, etc. É muito claro e é preciso sermos muito claros nisto. Nós somos leigos, por isso temos de estar integrados no mundo. Ponto. Senão não somos leigos. Mas esta integração no mundo tem de ser feita hoje em dia com muito trabalho da nossa parte. Porque o mundo é muito agressivo. E nós temos de estar sempre atentos a tudo aquilo que são as influências que vão construindo os nossos filhos. Daí que nós tenhamos este nosso tesouro nas famílias Caná, que é o tempo de oração familiar, que acaba por ser o nosso tempo-chave todas as noites. É o tempo na minha casa, é o tempo que nós conseguimos juntar a família mesmo, todos, e conversamos. E muitas vezes as conversas vão por aí fora. Então a Clarinha agora que anda a dar a ética e tal, lá na saúde, e vem uma série de questões que ela traz e ainda ontem tivemos de deixar para depois da oração porque os mais pequeninos estavam quase a dormir e ainda não tínhamos entrado no terço. Mas é bom, já vão ouvindo falar destas coisas e já vamos crescendo nisto. Alguém dizia outro dia uma frase que eu achei muito interessante, que é assim: quando nós temos filhos pequeninos, os dias passam muito devagar, mas os anos passam muito depressa. Não é a mais bela definição. É mesmo, os dias passam às vezes tão devagar. Então, quando eu estou nesta fase cansativa ou das doenças, ou ali a tentar aprender a andar, e isto nunca mais acaba, mas depois de repente a gente olha para trás, ainda outro dia era um bebê, e agora já está quase a falar. Onde é que eu estava enquanto eles cresciam? De facto, os anos passam a voar. E nós temos de aproveitar toda esta tarefa, todo este trabalho, esta monotonia dos trabalhos domésticos, que é aqui que nós nos santificamos nestas férias da Páscoa. Da Páscoa não, do Natal. Estão várias noites sem dormir, com o Daniel a tossir. Nestas férias do Natal, ficámos lá em casa com 3 sobrinhos, que quando vêm de Barcelona ficam sempre em casa da tia 1 ou 2 noites, gostam muito de lá ficar com os primos. Ficaram lá mais 3. A Clarinha estava para a Polónia, para os encontros de 3E, o Francisco a estudar para os exames, portanto sobrava muito mais para o Nael para mim. Uma vez, eram 11 da noite, fui dar com o Nael na cozinha, a lavar a louça, e punha um tacho, e punha o outro, e batia com ele, dá cá, tirar a louça, olha que partes isso tudo, não partas mais de louça. Estou farto desta domesticidade. Eu achei graça à palavra dele. Estou farto desta domesticidade. Eu hoje não passei o dia na cozinha. E nada que depois um bom filme, uma boa chávena de chá, depois à noite, não tenha solucionado. E ao fim, quando se foi deitar, já ia mais relaxado. É esta domesticidade que nos santifica e que faz de nós santos. Se não fosse este nosso tempo entregue e dedicado à nossa família, nunca lá chegaríamos. Então, este tempo, este tempo comum que nós vivemos,
é o tempo em que nós vivemos com, nos nossos casos, por enquanto, o nosso menino Jesus lá em casa. Quase todos temos os nossos meninos Jesus pequeninos, adolescente, jovem. Chegará a fase nas nossas famílias, e já existem outras, naturalmente, em que será um Jesus já mais idoso, um Jesus velhinho ou até acamado, que precisará dos nossos cuidados. De qualquer forma, é Jesus que vive na nossa casa e temos de fazer espaço para Ele, como vivia na casinha de Nazaré. E por isso é que é importante nós rezarmos muitas vezes esta oração, nós, Jesus, e ajudarmos as nossas crianças e lá em casa dizermos muitas vezes, nós, Jesus, não estamos sozinhos. Quando tens de fazer alguma coisa mais difícil, quando tens de ir aqui ou ir ali, temos de rezar, nós, Jesus, vamos juntos. Certa vez, quando já era idoso, Dom Bosco foi à casa das irmãs, filhas de Maria Auxiliadora, que é o ramo feminino dos salesianos. Por causa da sua idade avançada, tinha sempre um padre ao seu lado que repetia em voz alta o que ele dizia. Um dia, Dom Bosco disse-lhes, irmãs, Nossa Senhora Auxiliadora caminha pelos corredores da vossa casa. O padre que o acompanhava, receoso, resolveu dizer, Nossa Senhora ama-vos muito, por isso Maria está sempre presente. Mas Dom Bosco corrigiu, repita-lhes, Nossa Senhora anda nesta casa, ela anda aqui por estes corredores. O padre ficou um pouco corado, achou um exagero e novamente disse algo semelhante ao que tinha dito. Dom Bosco ficou nervoso e elevou ao máximo a sua voz. E disse uma terceira vez, Nossa Senhora está aqui, eu vejo-a andar pelos corredores desta casa. O sacerdote já não precisou de repetir, porque as irmãs tinham aberto muito bem os seus ouvidos. É isto mesmo. Nossa Senhora está aqui. Li outro dia um texto absolutamente magnífico de um pastor episcopaliano, portanto, nos Estados Unidos. Um texto que me marcou profundamente. Ele estava em inglês, então até vos li diretamente o texto do pastor, tão bonito que ele está. Mas ele escreveu no seu blog que ele teve na sua vida um momento absolutamente transformador. E ele estava a contar isto numa missa de Natal. Portanto, o texto era o seu sermão da missa, não, desculpem. Portanto, do serviço da noite de Natal. E então ele estava a contar que o momento mais marcante da sua vida se tinha passado no início do seu trabalho ministerial, num hospital pediátrico. Ele tinha sido, nomeado capelão do hospital pediátrico e então andava lá e ele dizia, com um ar muito importante, com uma pasta debaixo do braço, daquelas pastas com o clipe, tal, muito importante, sem saber bem o que fazer. E então começou a visitar as diferentes enfermarias. Entrou numa em que estava uma enfermeira muito estressada, com bebês doentes, olhou para ele apresentou-se como o pastor e ela disse, ótimo, segure-me nesta criança. E o pastor ficou, como? Mas ele disse assim, aquela enfermeira não era nenhuma Virgem Maria. Ela sabia bem com a sua brusquidão, tirou uma pasta da mão, pousou uma pasta, empurrou-me para o sofá, sentou-me e disse, segure-me neste bebê. Ele disse, eu segurei no bebê e disse, mas o que é que quer que eu faça? Não faça nada. Olhe, reze. E ele disse que com aquele bebê no braço, naquele momento, ele percebeu o objetivo da sua vida. Ele disse assim, realmente eu tive de largar a pasta da minha importância para segurar naquele bebê. E ele falava na noite de Natal, vocês todos que vieram aqui esta noite, vieram para segurar este bebê. O que é que vocês têm de largar das vossas mãos para o segurar? Os guerreiros têm de pôr as suas armas. Os políticos, os seus discursos, os seus papéis. As pessoas importantes, as suas pastas, como eu, dizia ele. Os pastores largaram os seus cajados. Todos nós temos de largar alguma coisa para segurar neste bebê que nos é dado. Não vos acontece isso lá em casa? Quando eu contei esta história, eu partilhei-a, li em inglês ao Francisco e à Clarinha, e eles disseram, pareces tu com o Daniel no colo. Francisco, larga o computador, segura-me no Daniel. Clarinha, pousa a guitarra, segura no Daniel. David, pousa um livro, segura no Daniel. Há momentos assim em que é preciso largar tudo e segurar este bebê que nos é dado. Quando eu vou comungar, também eu me coloco na fila dos pecadores,
Como um pastor a caminho do presépio, eu não sei bem o que eu vou encontrar. Eu vou caminhando e vou olhando e olhando para aquele pão que me é dado. No fim, chego diante do altar e no meu coração vem esta voz: posso pegar em ti? Posso ter-te nos meus braços? De facto, eu penso na reverência, na imensa reverência que os meus filhos tinham quando Daniel nasceu e na forma como pegavam nele. Como eles estendiam os braços e o acolhiam com tanto cuidado. E era preciso ajudar a Sara a segurar o Daniel. Ela tinha medo de deixar cair. Neste espanto perante aquele bebê. Também assim, no momento da comunhão, em que muitas vezes nós recebemos nos nossos braços o menino Jesus. E para vocês não pensarem que isto são variações da minha cabeça, eu vou citar-vos alguns santos, um santo, neste caso a irmã Faustina. E vou ler-vos aqui umas pequenas citações do seu diário, está bem? A irmã Faustina escreveu várias passagens do seu diário, vou ler-vos. Era a missa do galo. Fiquei a sós com o menino Jesus que estendia para mim os seus bracinhos e compreendi que era para que eu o tomasse nos meus. Jesus recostou a sua cabecinha no meu seio e com o seu olhar profundo deu-me a conhecer que estava a sentir-se muito bem junto do meu coração. Nesse instante ele desapareceu e eu ouvi a sineta para a Sagrada Comunhão. Isto é no diário número 1442. Hoje, durante a Santa Missa, vi junto do meu genuflexório o menino Jesus, como se tivesse 1 ano de idade, a pedir-me para lhe pegar ao colo. Quando o tomei nos braços, reclinou-se sobre o meu seio e disse-me: sinto-me bem perto do teu coração. Quero ensinar-te a infância espiritual. Quero que sejas muito pequena, pois quando és pequenina também te posso levar assim junto ao meu coração. Este é o número do diário 1481. Durante a Santa Missa vi o menino Jesus que estava sentado no cálice, a estender as mãozinhas para nós. Depois de me olhar profundamente, disse assim: eu habito no teu coração, tal como me vês neste cálice. Número 1346. E por fim, vi Nossa Senhora com o menino Jesus e ela disse-me: aqui tens o mais precioso tesouro. E entregou-me o menino Jesus. Quando o recebi nos braços, Jesus estendeu-me as suas mãozinhas e olhou-me sorrindo. O meu espírito ficou repleto de uma incomparável alegria. De repente, Jesus desapareceu. Era a hora da Sagrada Comunhão. Dirigi-me com as outras irmãs ao altar, de alma profundamente comovida. Após a Sagrada Comunhão, ouvi no íntimo estas palavras: eu sou, no teu coração, o mesmo que tu tinhas nos braços. Número 609. Vocês sabem que a maioria das igrejas protestantes, com esta exceção da Igreja Episcopaliana e algumas outras, a grande maioria das igrejas protestantes não celebram o Natal. Eu descobri isto por acaso, por causa dos meus alunos, que eu tenho vários alunos evangélicos. E quando estava na aula agora a falar das férias de Natal, em inglês, porque em inglês falamos muito do que vai acontecendo, para escreverem, treinarmos o que é que fizemos no Natal, como é que celebraram o dia de Natal, o vocabulário que eu pus no quadro, eu ponho lá sempre a palavra missa, eles acham sempre muito estranho, porque no Natal ninguém vai à missa, mas pronto, eu continuo a escrever a palavra no quadro. E no meio disto tudo, perguntei a um: então o teu Natal? Em inglês. E ele: não, nós não celebramos o Natal na minha religião, professora. Eu: ok. Avancei. E depois noutra turma a mesma coisa e noutra a mesma coisa. Sempre com os alunos evangélicos eu fiquei admirada. Cheguei a casa, fui pesquisar no Google e descobri que de facto não celebram. E não celebram porquê? Andei lá à procura e de facto percebi isto. A grande maioria das igrejas protestantes, outras celebram. Não celebram porquê? Porque, dizem eles, que na Bíblia não há nada que fale do 25 de dezembro, etc, etc. E que Jesus nunca pareceu dar importância à data do seu nascimento, etc. Também sabemos que eles de facto não batizam crianças. Ou seja, são adultos muito sérios. Muitos destes nossos irmãos tornaram a religião cristã muito séria. Algo
próprio de adultos. Sabem que são os adultos que são batizados nas igrejas protestantes. E que não fica muito bem celebrar a palavra criadora, a palavra que fala nas Escrituras, com o choro de bebê. Porque de facto é isso que aconteceu. A palavra encarnou e a primeira coisa que disse foi nada. Depois de milénios à espera que a palavra viesse à terra, a palavra encarnou e chorou. Isto de facto é assim um bocadinho, é pouco sério. E de facto, muitas destas fações de facto da Igreja tornaram-se muito sérias. Daí que nós tenhamos algum cuidado, quando nós vemos muitas vezes uma certa chamada que nos parece cristã para alguma seriedade, para não brincarmos. Atenção que isso é uma grande influência protestante. Bem, passou para os Estados Unidos na altura, com aquelas regiões, aquelas igrejas protestantes que vinham lá do norte, sabem da história, portanto, muito mais sérias. Há muito essa tendência, há muito medo da brincadeira. Daí que a celebração, por exemplo, do Dia de Todos os Santos, que nós gostamos de nos vestir de santos, e muita gente anda agora, já mesmo nas igrejas católicas, que eu já tenho ouvido dizer, não, atenção, não vamos brincar. Atenção, esse não vamos brincar é protestante, não é católico. Nós brincamos e gostamos de brincadeira e não temos medo de brincar, de nos fantasiarmos. Não temos medo de uma série de coisas que acontecem na nossa sociedade e que são divertidas, brincalhonas, nós aderimos a isso, está bem? Portanto, nós gostamos tanto de crianças que as levamos ao batismo assim que nascem, à comunhão, à confissão e lhes damos todos os cuidados e mais alguns e festejamos com eles. Que o Natal seja cada vez mais uma festa muito grande nas famílias de Caná, cada vez mais importante para nós. Quando aquele pastor episcopaliano pegou ao colo naquele bebê doente, ele viu nele uma imagem, de facto, do menino do Natal. Mas ele não era só uma imagem do menino Natal. Ele era o próprio menino do Natal. Ele era o próprio Jesus. O que fizestes ao mais pequenino dos meus irmãos, a mim o fizestes, diz Jesus. Capítulo 25 de São Mateus, aquela carta magna do que nos faz ser santos. É isso mesmo. É servir os nossos irmãos. O que fizermos ao mais pequenino, fazemos a Jesus. E de facto nós vemos agora a leitura de São João, e o São João nunca via em si neste êxtase. Ele continuava até ao fim da vida, velhinho, a pensar, como é que é possível? Eu comi e bebi e toquei e ouvi e estive com o Filho de Deus. Como é possível? Ele encarnou realmente. Ele caminhou no meio de nós. E ele não conseguiu nunca recuperar deste choque que lhe fez esta maravilha da presença de Deus entre nós. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o contemplamos e as nossas mãos tocaram do Verbo de Deus. Deus deixava-se apreender pelos nossos sentidos. E Jesus então está aqui em cada filho que nos é dado. No Natal, diz o Fulton Sheen, que eu já vos citei no ensinamento mensal, que eu gostei tanto, diz ele que todo o amor culmina numa encarnação, até o amor de Deus. E diz ele, a palavra encarnou e habitou entre nós. Na família, o nosso amor, o amor de marido e mulher, encarnou e habita na nossa casa. É isso que são os nossos filhos. É o nosso amor encarnado que, de facto, habita em nossa casa. O amor do Pai e o amor do Filho na Trindade é tão poderoso que gera uma terceira pessoa, o Espírito Santo. É este o mistério da Trindade. Nós dizemos no credo que, de facto, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É um amor tão forte que se torna uma pessoa diferente. E é isso que acontece na família. O amor do marido e da mulher é tão forte que, de facto, gera uma terceira pessoa. Daí que o amor conjugal tenha de estar sempre aberto à vida, porque senão não é amor. O amor tem de ser sempre esta possibilidade de gerar uma terceira pessoa. É a única forma de ser amor. Quando os anjos quiseram dar aos pastores o sinal de que o Salvador chegara,
os anjos disseram: vão e encontrem um bebê recém-nascido. Já há séculos antes, Deus tinha feito exatamente, o profeta tinha dito exatamente a mesma coisa a Acaz, ao rei de Israel: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Que sinal tão desapontante, não é? Um bebê. Há tantos bebés, como é que nós vamos saber qual deles é Jesus? Pois foi o problema de Herodes. Tantos bebés, como é que eu vou saber qual deles é Jesus? Olha, manda-os matar a todos. Algum deles há de ser. O que Herodes não sabia é que não era algum deles há de ser. Eram todos eles. Todos aqueles meninos que Herodes mandou matar tinham sido anunciados às suas famílias como a presença de Deus entre nós, como o Emmanuel que está entre nós. Eles, cada um daqueles bebés, eram naquela casa, daquela família, Deus entre nós, Deus connosco. Aqui está o que foi terrível, que de facto ele pôde ter feito. Ele matou Jesus e continua a matar Jesus, continua-se a matar Jesus. Ainda hoje ouvimos o Sr. Padre falar do aborto e do flagelo que é. É Jesus que continuamos a matar. E a matar de fome, e a matar de maus tratos, e a matar de tantas coisas. O Nael costuma dizer, quando nasce um bebê, quando às vezes perguntam é parecido com o pai ou com a mãe, isso o Nael diz: os recém-nascidos são todos iguais. Os bebés são todos iguais. De facto, todos eles são imagem e semelhança do Filho de Deus que encarnou e habitou entre nós. Então, a Sagrada Família é a imagem mais perfeita que nós temos da Trindade. E nós, famílias que vivemos por aqui, tentamos ser, nas nossas casas, imagens um bocadinho baças, muito imperfeitas de uma e de outra. De tal maneira que o Fulton Sheen, portanto o tal arcebispo americano, santo dos nossos tempos, do século XX, ele refere que até a oração do Pai Nosso e da Ave Maria pode ser rezada à família natural. É engraçado o desafio que ele faz. E então ele percorre a oração do Pai Nosso. Eu vou fazer como ele faz, embora vá explorar cada um das formas, não com as suas palavras, mas com as minhas. Mas a ideia vem de facto dele. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais na terra, santificado seja o vosso nome. E aqui ele vai às Escrituras e cita o livro do Ben-Sirá, que nós citamos também no dia da Sagrada Família. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O reino do Pai, diz Fulton Sheen, é a família. Isto é muito importante nós vermos isto, termos essa noção de que cada uma das nossas famílias é um reino, um pequeno reino, que deve ter a sua cultura familiar, essa cultura que deve ser trazida e cultivada pelo pai e pela mãe, mas que deve ser para os filhos percebida como este reino onde nós nos movemos. Seja feita a vossa vontade. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É preciso educarmos os nossos filhos na obediência, cada vez mais. Os problemas de indisciplina da escola, que estão falados são, e com quem eu me debato todos os dias, seriam solucionados se os professores, se os pais estivessem ao lado dos professores no cultivo da obediência aos filhos. E se os pais dissessem aos filhos: desculpa, se o teu professor ralhou, ele tem razão. O professor tem sempre razão, que é como eu digo lá em casa, mesmo que não tenha, mesmo que depois eu venha cá falar com o professor à parte. Mas diante deles, o professor tem sempre razão. Porque aquilo que eu ouço nas minhas aulas todos os dias, não é isso. Aquilo que a gente diz: hei de contar ao meu pai, depois é que vamos ver. Portanto, enquanto os pais não forem para os filhos este baluarte, a obediência pronta, imediata, tem de ser sempre em primeiro lugar. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Diz a Sagrada Escritura: ganharás o pão com o suor do teu rosto. O pai tem a obrigação de providenciar pela sua família. O pai e a mãe, claro, naturalmente, dependendo das circunstâncias de cada família. O trabalho foi-nos dado por Deus, santifica-nos e é uma obrigação nossa de contribuirmos para o bem social. Não devemos viver dependentes das ajudas externas, do Estado, dos familiares, seja do que for, a não ser o estritamente necessário. Devemos, pelo contrário, trabalhar para podermos nós contribuir para ajudar aqueles que mais precisam.
Perdoai-nos as nossas ofensas. É tão importante isto. E eu tenho muita dificuldade em fazer isto. Não é em perdoar, mas é em perdoar como Deus perdoa aos filhos. Deus perdoa. Já repararam? Deus perdoa. E depois faz uma festa. Abre um sorriso, dá um abraço, faz uma festa. Quando eu estou ali a perder a paciência e eles me fazem chegar ao limite e depois pedem desculpa, eu digo, está bem. Depois é assim, ok, depois a gente fala, daqui a bocadinho, sim, já estás desculpado, mas depois a gente fala. É preciso tempo para recuperar. Com Deus é imediato. Com Deus é imediato. Há imediatamente aquela alegria, que bom, estás perdoado. Temos de trabalhar, eu tenho de trabalhar, vocês se calhar não, mas eu tenho de trabalhar nesta capacidade. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É isto que os nossos filhos nos pedem continuamente. Protege-me, não me deixes cair em tentação. Não me deixes fazer aquilo que ainda não é próprio para a minha idade. Não ponhas tudo à disposição. Controla-me os meus horários, controla-me as minhas entradas e saídas. Põe um ponto final em certas coisas que não estão a correr bem. Ajuda-me, não me deixes cair em tentação. Tão importante isto. E Ave Maria? Ave Maria, diz Fulton Sheen, Ave é ó Mãe, cheia de graça, cheio de vida humana, o amor do marido e da mulher feito carne, e cheio de vida divina, a alma que só Deus dá. E é isto que habita o útero de uma mulher grávida. E este cheio de graça, para algumas mulheres, para mim, é uma graça difícil. Nós dizemos mesmo em termos sociais, em termos do mundo, mesmo sem ser em termos de religião, o estado de graça, a gravidez, para mim, o estado de graça, sempre mal disposto, sempre com vómitos, com cansaço, com peso, chega ao fim do tempo, a gente nem se consegue mexer, cheio de graça. A graça, nunca disse Deus, não é fácil. Portanto, esta nossa santificação passa por aqui também. E diz o Papa uma frase que eu acho tão bonita, ainda na Amoris Letícia: a cada mulher grávida quer pedir-lhe afetuosamente, cuida da tua alegria, que nada te tira a alegria interior da maternidade. Aquela criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos, as preocupações, os comentários alheios ou os problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. O Senhor é convosco. O Senhor está com todas as mães. Estará sempre com todas as mães até ao fim dos tempos. Temos aqui a imagem poderosa de Santa Mónica a rezar toda a vida pela conversão do seu filho, Santo Agostinho, e tantas outras mães. O Senhor está contigo, nunca te sintas abandonada na educação dos teus filhos. Mesmo que eles se afastem, mesmo que eles vão para longe, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Toda a mulher, isto é muito importante nós sabermos isto, toda a mulher é chamada a ser mãe. Pode não ser fisicamente, mas espiritualmente a mulher é chamada a ser mãe. Diz São Paulo a Timóteo, a mulher será salva pela sua maternidade, tal como nós somos salvos pela maternidade de Maria. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito o fruto do teu ventre, João, Manuel, Pedro, Marta. Bendito que vem em nome do Senhor. Cada criança que vem ao mundo vem em nome do Senhor com uma missão específica para o mundo. Quando nasce um bebê, acontece uma revolução na nossa casa. Foi assim com todos. Quando nasce um bebê há uma revolução em nossas casas, nós sabemos isto. Fica tudo pernas para o ar. Pobre da criança que não causa uma revolução em casa. Conheci, infelizmente, um casal que teve um par de gêmeos e assim que soube que iam ter gêmeos, contrataram imediatamente uma ama para as noites, de maneira que pudessem continuar a dormir descansadinhos a noite inteira. 2, 3 anos depois já estavam divorciados. O sono extra, pelos vistos, não foi suficiente para segurar o amor. A entrega àquela criança teria certamente ajudado. O bebê traz sempre esta revolução na vida das famílias e, de facto, quando eu aqui há uns anos atrás andava toda contente a passear na praia de mão dada com o Nail, na Páscoa,
andava tão contente e peguei no telemóvel, liguei à minha mãe por telefone, que eu falo com a minha mãe todos os dias, e estava a falar com ela ao telefone e a dizer: olha, estamos aqui a passear na praia, tão bem, olha, todos os meninos à vontade, agora já chegou o meu tempo de poder namorar calmamente com o Nai, eles vão todos a correr por aí fora, todos à vontade, que maravilha, já não ando com o saco das fraldas, os biberons, as mudas, acabou-se e tal. Eu já andava a sentir-me um bocadinho mal, mas pronto, na semana seguinte fiz o teste de gravidez e veio o Daniel, as fraldas, as mudas, etc. E de facto, quando eu lhe digo, às vezes, e o abraço, nos meus braços já, o que é que eu fazia sem ti? O Nael diz-me sempre, muita coisa. Tanta coisa que eu faria sem ele. A gente faria sempre tanta coisa, não é? Se não fossem estas coisinhas lindas a segurarmos o nosso tempo. O amor é isto, é esta entrega total ao nosso menino Jesus. O que terá ele? Perguntamos nós. Pegamos no nosso bebê, vemos-lo chorar, às vezes noite após noite. O que é que ele tem? Ele não fala. O que é que ele tem? Quer leite, quer colo, tem cólicas. O que é que será que ele tem? E às vezes estamos tão centrados, tão preocupados em fazer a coisa certa que nos esquecemos do amor. Às vezes queremos fazer tudo direitinho, que ele durma direitinho, que ele faça assim, que siga aqueles ritmos todos e nos esquecemos da nossa entrega e do nosso amor. E é isso, eu penso muito nisso, naquilo que Deus nos pede a nós, é o nosso amor, que a nossa entrega, o nosso amor possível, e não o nosso amor ideal, não o nosso amor dos livros, puericultura, mas o nosso amor real, aquele que nós podemos dar, e que às vezes não é dado como nós gostamos. Eu lembro, por exemplo, quando eu andava a preparar-me para o nascimento do Daniel, e tive de refletir muito sobre o assunto da amamentação, porque tinha sido muito simples com alguns filhos, mas depois da morte do Tomás, as minhas hormonas deram ali uma volta, e aquilo ficou tudo baralhado. E de facto, eu andava a ler sobre isso, e andava a procurar muita investigação sobre o assunto, e li uma mãe que contava que tinha andado, passava o tempo, depois do bebê nascer, não tinha leite suficiente, e então passava o tempo a estimular o peito. E com bombas, isto e aquilo e tal e tal. E chegou a um ponto em que ela olhou para ela e disse: aqui estou eu. Com uma bomba, estimular o peito. E o meu bebê a chorar, a olhar para mim. E eu a estimular o peito para lhe poder dar peito. E ela ali a olhar para mim. E eu passo mais tempo à volta de mim, à procura daquilo que é ideal para mim, do que à volta do meu bebê. Então, nesse dia, ela decidiu preparar um biberão àquele bebê. Esquecer-se daquilo que era o seu ideal e simplesmente se entregar ao amor que sentia por ele. E dizia ela, a sua vida mudou totalmente. Ficámos ali os dois abraçados, saciados, felizes. E eu penso que isso acontece muito na nossa fé. Às vezes nós andamos à volta de nós, à volta daquilo que seria o ideal. Eu gostava tanto de não ter feito isto ou aquilo errado na minha vida. Gostava tanto de poder voltar atrás e de ser de outra maneira. Mas isto é aquilo que era o meu ideal, o amor ideal. Ele não existe. Se eu não tenho leite, eu vou-te dar um biberão, Senhor. Mas eu vou dar-te o que eu tenho, o que eu posso. Não era aquilo que eu gostaria de poder dar, mas é aquilo que eu te posso dar. E é isso que Deus quer de nós. Não quer absolutamente mais nada de nós. Tenho sede, diz Jesus na cruz. Tenho sede, diz Jesus ao colo de Maria, sem palavras, com o seu choro. E nós temos de viver a vida inteira nesta luta à procura das palavras que Ele não diz. Ele, pelo menos comigo, não fala diretamente. Jesus comigo fala mais assim, por esta forma de choro, do que palavras claras. Às vezes eu gostava que Ele me dissesse claramente, mas Ele não, Ele chora, eu vou tentando adivinhar, vou pegando, é isto, é aquilo. O que é que queres que eu faça? Vamos tentando adivinhar. É este o nosso amor, a forma como nós podemos amar o nosso Senhor. Mas no amor não há temor, diz São João na sua carta, e acrescenta, se o teu coração te acusa, confiemos, Deus é maior que o nosso coração. No amor não se fazem contas. No amor a gente dá tudo e dá até um limite e dá tudo o que pode, da forma que podemos dar. É engraçado nós pensarmos nisso. O amor é feito de excessos. Quando eu amo, eu deixo ao outro a melhor fatia do bolo, eu dou um melhor ao outro, não faço contas. Quando começa a faltar o amor, aí a gente faz contas. Sou sempre eu a lavar a louça, agora é a tua vez. Sou sempre eu a tomar conta dos filhos, tens de ser tu agora. E depois, quando o amor falta de vez, aí fazemos as contas todas. Este sofá fica para ti, este sofá fica para mim. Este quarto para ti para aqui, não é? Quando se vai ao divórcio, depois o juiz decide. Faz essas contas todas.
Até o cão. Outro dia falaram, o meu cunhado, que é estava a falar que num caso de tribunal até o cão tem de ficar em guarda partilhada. Portanto, quando o amor falta, foi um caso que tivemos a falar. Quando o amor falta, fazem-se as contas todas. Lá em casa, nós não temos um horário estipulado para quem lava a louça ao jantar. A não ser quando o amor falta. Porque há alturas da nossa vida em que o amor falta, está em baixa, ou porque há muitos exames, muitos trabalhos, muito isto ou muito aquilo, e que de repente ninguém se oferece para nada. Então, quando isso acontece, a gente tem de ter. Às segundas é este, às terças é este, mas só fazemos contas quando o amor falha. Quando o amor não falha, não é preciso, há sempre alguém que se oferece e que vem da generosidade do seu coração. Então dizia São João Batista, é preciso que ele cresça e que ele diminua. É preciso na nossa vida que Jesus cresça para nós diminuirmos. Quando eu e o Nael mudámos para a nossa casa, onde estamos agora na Gafanha, quando mudámos da Gafanha para aqui para Moquefores, nós escolhemos, ficámos no quarto, que era aquele que eram os senhores quando nos foram vender a casa, este aqui é o quarto de casal, e nós, ficamos no quarto de casal. Na altura não nos demos conta que era o quarto maior da casa, que tinha casa de banho privativa e tudo. Mudámos para lá. Depois começaram os filhos a vir. Esta é a imagem de todos os meus filhos. Começaram os filhos a vir e nós começámos a ver, eles não cabem no outro quarto, nós é que temos de mudar. Então passámos para o quarto mais pequeno da casa. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Entretanto, eu estava no escritório, foi no escritório que eu escrevi os livros todos que escrevi até agora, com uma grande secretária, muito espaço para mim, mas depois comecei a olhar e vi que o meu jovem universitário, no 4º ano de engenharia, que tem um ecrã deste tamanho para fazer lá os seus cálculos todos de engenharia mecânica, estava a trabalhar num quarto, continuamente a tropeçar em peças de Lego. E eu pensei, realmente, Francisco, tu não estás aí muito bem, pois não? Pois, deixa lá, eu agora à noite eu ponho uma lanterna quando eles estão a dormir e tal. Assim, não faz sentido nenhum. E então saí do escritório e agora estou numa secretária pequenina na sala, num cantinho, e o escritório ficou entregue aos 2 estudantes universitários, está transformado praticamente num quarto de estudantes, eles que o arrumem também, que tratem dele. E está para os 2. É preciso que ele cresça e que ele diminua. E fazemos isto na vida da família e é preciso fazermos isto continuamente na vida de cada um de nós. Eu já estou a terminar, mas há só... Eu quando vamos assim a outras Eucaristias, nós gostamos muito de ouvir as músicas para aprendermos, claro, para irmos inovar os nossos cânticos. E o Nael tem uma expressão muito engraçada, porque outro dia foi a uma missa, num sítio assim, quando chegou, então Nael, ouviste cânticos novos para aprender? Não vale a pena, eram todos em Mi maior. Eles chamam uma série de cânticos em Mi maior, não é em Mi maior, em Mi maior. Os cânticos em Mi maior é aqueles em que são todos eu e pouco de Deus. Há muitos cânticos assim hoje em dia, infelizmente. Eu sinto isto, eu faço, eu dou, e não se centram tanto em Deus. E então nós usamos muita expressão lá em casa, às vezes não é só cantar em Mi maior, é viver em Mi maior. Às vezes vivemos em Mi maior, não é? Temos de ter cuidado com a nossa vida, esquecermos-nos o mais possível de nós. No Advento, e é a última coisa que eu vos queria falar, temos esta palavra magnífica da genealogia de Jesus, que vem de onde surge a árvore de Jessé, em que nós lemos toda a genealogia de Jesus. Os meninos riem à gargalhada com aqueles nomes todos, perguntam sempre, não podemos saltar esses nomes todos? Eu digo não, porque os Miranda Santos podem precisar de ajuda para ler para um nome, para um próximo filho. Mas não é só por isso, é também porque, de facto, a genealogia de Jesus são a palavra de Deus para nós. Se ela lá está, é para nós a lermos. E então é engraçado que os judeus costumavam fazer uma oração que dizia assim, Senhor, dou-te graças porque não nasci pagão, nem escravo, nem mulher. E então, na genealogia de Jesus, nós encontramos uma série de nomes de que qualquer judeu se arrependeria, ou se envergonharia. Aparecem 4 mulheres. Vocês sabem quem são? Primeiro é Raab, que era a prostituta. Depois é Tamar. Tamar deitou-se com o sogro, depois de o embebedar, por vingança. Temos Ruth, uma mulher maravilhosa, mas de um povo terrível, o povo de Moab, um povo absolutamente terrível.
E temos a Betsabeia, a Betsabá, que, como sabem, portanto, a pobre mulher do Urias, do grande amigo do rei David. O rei David rouba a mulher. E é engraçado ver isto, vocês já tinham pensado nisto. É desta mulher que cometeu adultério com o rei David que vai surgir a descendência de Jesus, que vem Salomão. Será que Deus quis o pecado de Betsabá? Já tinham pensado nisto? É interessante. Deus não quer. Claro que não. Mas o seu GPS é perfeitamente capaz de andar ali às voltas e de, apesar do pecado do seu povo, nos fazer chegar exatamente onde Ele quer que a gente chegue. Se não vamos a direito, vamos por aqueles bequinhos todos, aquelas ruas todas, chegamos lá. No outro dia o Francisco, agora que anda a começar a conduzir, pôs o GPS para vir de Fátima para a nossa casa e descobriu que o GPS o mandava lá por uma série de estradas por trás, depois ali da Milhada, em vez de vir direto pela Nacional, como eu venho sempre, para a nossa casa. O GPS andou ali por trás, às voltinhas. Pois aqui também, na genealogia de Jesus, a gente anda ali às voltinhas, mas chegamos lá. Desde que tenhamos esse coração de quem diz, eu não tenho o amor que eu queria ter, mas tenho o amor que é possível. Não tenho o peito que te podia dar, tenho o biberão. Não tenho, não é? Temos aquilo que eu posso neste momento, depois do meu pecado, depois desta minha vida difícil, tenho aquilo que te posso dar. E assim, estas 4 mulheres de má vida, a Ruth não, coitada da Ruth, pelo contrário, mas que pertenciam a um povo tão terrível, foram avós de Jesus. Também elas, na sua casa, as suas casas tornaram-se a casa da Sagrada Família de Jesus. Então, o tempo comum que agora começa é este tempo sagrado em que nós vivemos com Jesus na nossa casa. Claro que a vida vivida em tempo comum é menos interessante do que a vida vivida em mim maior. Mas é esta vida em tempo comum que nos vai santificar e nos vai permitir abrir a porta a Jesus. Eu uma vez li um livro de umas irmãs, um livro lindíssimo, mas tinha uma frase que me chocou imenso. A contar a história de várias mulheres portuguesas que se consagraram. E uma delas, a contar a sua vocação, o início da sua vocação, dizia: eu percebi desde sempre que não tinha sido feita para aquela vidinha de casada. Trabalho, casa, casa, trabalho. Aquela vidinha de casada é a vidinha de Maria e de José. É a vida santíssima da Sagrada Família. E este é um mistério do Natal e é um mistério sacratíssimo que Deus confiou à nossa geração, à geração pós-Concílio Vaticano II, em que se deu o chamado à santidade para todas as pessoas. Nós temos a capacidade de ser santos da mesma forma que qualquer um dos consagrados. Porque é que o Evangelho guarda um silêncio total, então, sobre a vida da Sagrada Família? Porque este tempo comum de Maria, de José e de Jesus é para nós vivermos agora. Esta é a vida que nós temos de viver nas nossas casinhas, tornando-as também elas templos da Sagrada Família de Maria, José e Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.